Novidades do caso Vitória. Uma vez, a Justiça realizou a audiência de instrução do acusado de matar a adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, encontrada em uma área de mata depois de desaparecer na Grande São Paulo. Você deve se lembrar desse caso. O tribunal vai definir se Michael Salles vai ou não a júri popular. Tiago, ela pode sair ainda nesta semana. Para a gente desdobrar o assunto do caso Vitória, as novidades, a gente convidou o doutor Fábio Costa, advogado de acusação agora, né, doutor? E eu queria entender em qual pé que está o julgamento. Somente o delegado, no investigador de polícia, dois depoimentos bem extensos. O delegado falou por mais de 2 horas, mas para a gente foi bem importante o depoimento do delegado. Ele não deixou nenhuma dúvida sobre a participação do Michael, sobre todas as questões técnicas, toda a questão da investigação, não deixou nenhuma dúvida em relação a isso. Então, o depoimento desses dois primeiros que foram ouvidos hoje, que é o do delegado, do Fábio Senac, e do Matheus, que foi investigador, para a gente, até esse momento, foi muito não tem como botar uma coisa não. Os advogados de defesa do Michael dizem que teve um erro ali na confissão, porque eles não estavam presentes. Também eles apontam que não saíram os laudos do sangue, o familiar. Como é que essa parte da investigação se configurou desse? Na verdade, a instrução não está encerrada. O Matheus, por exemplo, trouxe muitas informações de que a defesa pede para que ele junte esse material, tudo aquilo que ele disse no depoimento dele. Então, se tem algum laudo faltante até o presente momento, isso não vai atrapalhar em absolutamente nada. O que nesse momento está sendo construído a instrução do processo, as testemunhas estão sendo ouvidas. Se algum documento, se algum laudo faltar, isso poderá ser juntado posteriormente, sem nenhum Claro que o objetivo da família é que ele vá a júri popular. O objetivo principal da família, o nosso principal objetivo é que ele vá a júri popular. Audiência bem extensa, mais de 10 horas de audiência na cidade de Cajamar. Foram ouvidas todas as testemunhas de acusação, todas as testemunhas de defesa, e ontem, inclusive, seria o interrogatório do réu. O Michael participou por videoconferência, a defesa também do Michael não esteve presente no fórum, participaram também os dois advogados por videoconferência, mas por conta de alguns laudos e alguns documentos que a defesa do Michael solicitou, o Michael não foi ouvido. A defesa tem o direito de pedir para que ele seja ouvido somente apenas depois que esses documentos vierem ao processo. Já tem uma data para que isso ocorra? Sim, já foi definida a data de 19 de setembro, a partir das 13 horas, por videoconferência novamente. Nesse dia o Michael será ouvido, será colhido o interrogatório dele, que é o último ato, é a última parte dessa parte que nós chamamos de instrução do processo. Então, depois do depoimento do Michael, depois do interrogatório dele, ninguém mais falará, somente o juiz vai dar uma decisão, vai dar uma sentença, dizendo se o Michael vai ou não a júri popular. Imagino que a dona ela não vai não. Com certeza isso não vai. Conviver ainda com essa sensação de que não terminou, né? Não, ainda. Então, uma tragédia de fato, como você disse, aconteceu no final de fevereiro deste ano e nós tivemos aí a prisão do suspeito e acusado pela polícia de ser autor do crime em março. A pena pode chegar até 50 anos após o julgamento. Michael Salles dos Santos, ele então é acusado de matar a Vitória Regina de Souza, de apenas 17 anos, lá em Cajamar, aqui na Grande São Paulo. Ele foi interrogado, ele será agora interrogado, portanto, ontem a audiência de instrução e o interrogatório agora marcado para 19 de setembro pelo Tribunal de Justiça. Ela saiu do trabalho, ela ficou uma semana desaparecida e infelizmente seu corpo foi encontrado numa área de mata ali na região de Cajamar. Justamente vai definir se ele vai ou não a júri popular. E a gente já sabe, a gente já tem essa convicção de tudo aquilo que tem no processo hoje, no processo de 1.750 páginas, já sabe, ele vai a júri popular e no júri popular ele será condenado. Agora uma pergunta de leiga. O réu não está presente. Por quê? Isso pode acontecer dele não aparecer? É uma questão de logística, o juiz entendeu que nesse momento, como ele não vai dar o depoimento dele
né? Hoje, talvez a audiência não será encerrada hoje, por conta da quantidade de testemunhas, penso melhor abrir um link, e nesse link ele está presente, está ouvindo tudo, então não tem prejuízo nenhum ele estar presente, ou ele sobreviver, mas foi mais uma questão de logística e uma questão de segurança para o próprio acusado. Então ele está assistindo tudo, mas não está falando. Nesse momento, ele não pode se manifestar em absolutamente nada. Ele somente vai ouvir o que as testemunhas de defesa têm para dizer, as testemunhas de acusação, ele só fala ao final, no momento do interrogatório dele. E em questão da participação de outras pessoas, que a família acredita que ele não vai fazer. Oi, Davi. Não só a investigação e a acusação, sabe que não há dúvida. Mas, nesse momento, tem uma investigação correndo paralela para chegar na autoria da participação de uma outra pessoa em relação somente à ocultação do corpo. No momento, em relação à autoria do próprio feminicídio, hoje ele é o único preso, o único suspeito. A polícia sustenta que Michael confessou o crime e que ele teve um relacionamento anterior com Vitória e tinha um receio de que ela contasse isso para sua esposa. E naquele dia, então, quando ela desceu do ponto de ônibus, local muito escuro, inclusive, ele a seguiu e, portanto, nós tivemos aí esse crime bárbaro, infelizmente, que a polícia sustenta desta forma, portanto. Ele agora está com a prisão preventiva decretada, ele foi preso desde março, portanto, e ela trabalhava num shopping ali na região de Cajamar. Então, ele será acusado pelos crimes de sequestro, feminicídio, ocultação de cadáver e também fraude processual. O dia mais difícil tem diminuído a dor. Como tem sido a vida de vocês depois dessa tragédia? Tem sido muito triste. Ninguém mais descansa em paz, ninguém tem mais sossego. A vida tá todo mundo levando a vida, porque viver mesmo a vida como a gente vivia, nunca mais. A Elisângela, que é prima, tem acompanhado de perto essa dor. O nosso questionamento sobre a possibilidade de novos indícios que possam contribuir com esse inquérito policial. Ele acredita que todos os laudos, todos os indícios já foram levantados e agora é só realmente um momento aí da possibilidade desse júri popular, ou ele acredita que novas provas possam surgir e, inclusive, aquele questionamento que ficou, né, na época, se o Michael agiu sozinho ou se teria alguma participação, algum comparsa com ele. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia novamente, Cardinale. Na realidade, a investigação em relação ao crime de homicídio, a fraude processual por ter limpado a cena do crime e também a questão do sequestro dela, toda essa parte investigativa em relação a esses crimes já foram definidas. Então, nesse momento, corre em paralelo o inquérito policial que vai apurar somente a participação de uma pessoa em relação à ocultação de cadáver. Mas fato é que na autoria desse feminicídio, só o Michael responde, não há qualquer elemento que possa vir a este processo, que possa corroborar, que possa definir, por exemplo, uma soltura do Michael. A defesa fez alguns pedidos, alguns laudos ainda não foram confeccionados. Ontem, a defesa poderia deixar o Michael ser interrogado, mas eles acharam por melhor esperar esses documentos para que, sim, no dia 19 de setembro, o Michael pudesse dar o seu depoimento e assim confessar ou negar o crime, mas fato é que a defesa continua negando ainda a participação do Michael nesse crime da Vitória. O Thiago, inclusive, neste momento, né, no mês que vem, ele vai poder também apelar pelo júri popular, caso o juiz decida, então, por essa alternativa. Agradecer também ao doutor Fábio. Ô, Rafael Ferraz, você permanece com o doutor Fábio Costa. Nós estamos acompanhando todos os detalhes do caso Vitória. Doutor Fábio falou, pode ter participação de alguém na ocultação do cadáver da Vitória. Quem tem mais direito é o assassino, não a família. Olha, Carina, você sabe, né? Se prende no porta-mala. Acompanhar.
dia mais difícil. Eu tô aqui na frente do fórum, como tem sido a porque vida é de o julgamento vocês de instrução da minha filha. Mas só que esse julgamento de instrução não tá saindo do jeito que a gente quer. Não pude ficar dentro da sala de audiência, porque quem tem mais direito é o assassino, não a família, tá? Então não queriam que eu escutasse os depoimentos. Eu fui arrolado como assistente de acusação do promotor, só que não fui permitido de ficar na sala. Então, gente, é o seguinte, é como vocês estão vendo aqui, a manifestação tá só com a minha família. Não tem ninguém de fora. Agora, eu só queria saber da população de Cajamar, se acontecer com a filha deles, como é que eles vão se sentir. A única coisa que eu espero sair daqui é só com a justiça feita. Justiça! 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 Dirigindo-se ao averiguado, este declinou, na noite dos fatos, uma quarta-feira de jogo do Corinthians, antes do carnaval. Ele viu que Vitória estava retornando para sua casa e decidiu conversar com adolescente, condição esta que sequer sabia, uma vez que já havia inclusive terminado o ensino médio. Ele achava que a menina já era maior de idade. Já tinha mais de 18 anos. Ele disse que teve um envolvimento com Vitória há cerca de 1 ano e meio, mas trocou apenas alguns carinhos com a menina, Vitória. Mas ele era comprometido. Ele já se relacionava com a esposa e diz que a menina passou a ameaçá-lo, afirmando que contaria o pequeno deslize à sua esposa. Então vai ao encontro. Naquela noite, quarta-feira, ele foi então esperar por Vitória no ponto próximo ao spa, não tendo certeza se ela chegaria por ali ou se ela ia para o outro ponto do Doca. Ele viu o último ônibus passar. Entretanto, não tinha certeza se Vitória estava em seu interior. Vitória não desceu no ponto do Doca e ele decidiu ir embora. Ocorre que o caminho de sua casa coincide com o ponto final de Vitória e ele passa por ali, percebeu que Vitória estava caminhando. Tinha descido naquele local. Ele para o carro, chama a menina para conversar e mesmo já passando 1 ano, ele chamou. A respeito do fato, lembra de mim? Poxa, a gente conversou aquela vez, será que a gente não pode conversar? Vitória parou e ele falou, entra aqui, ofereceu uma carona para ela. E aí quando ela entrou, ele falou, cê não vai vir com aquele papo de contar pra minha esposa, porque não fazia sentido, já que quando ficaram juntos, mal tinham começado o namoro com a esposa, teria se exacerbado tentando lhe agredir, infringindo alguns arranhões no pescoço, que inclusive ainda estavam presentes quando da sua oitiva, e ela chega a arranhá-lo, e o arranhão que causou a cicatriz em seu antebraço esquerdo, a qual não sabe dizer como foi produzida, tendo falado naquela mesma oportunidade que se tratava de uma queimadura. A menina já foi logo tentando sair do carro. Ele segurou, ela o arranhou. Ele se exaltou, pegou uma faca de lâmina lisa, mais ou menos 1 palmo de lâmina, com 3,5 centímetros de largura, que normalmente ele levava junto ao banco do motorista, na parte lateral, entre o apoio de braço e o banco, desferindo o primeiro golpe no pescoço, o segundo perto do peito, com a lâmina para baixo para facilitar a estocada. Pelo que se recorda, ele disse que deu apenas 2 golpes. Vitória não gritou porque os golpes foram rápidos, chegando a desfalecer logo após o segundo golpe. Quando chegou em sua residência, colocou a moça no porta-malas, pegando uma enxada em sua própria residência, tomando o caminho que sai por cima próximo a um condomínio. E ele disse que facilitaria a decomposição do corpo, colocando ela na mata. Mas ele pretendia enterrar, fazendo um buraco raso. Abandonou o local, indo para casa muito nervoso, deixando o carro na rua. As vestes de Vitória foram deixadas no porta-balas e chegando em sua casa, deixando em um canto fora da residência, tomou um banho e foi dormir. Não conseguiu dormir, não falando com ninguém a respeito do ocorrido. Levantou-se por volta das 7 da manhã e foi trabalhar. Trabalhou até às 17 horas. E como tinha lixo para retirar e para queimar, acabou colocando tudo junto e queimando. O celular dela foi queimado. Segundo ele, na mesma oportunidade, Vitória carregava apenas uma sacola que foi queimada junto com os demais objetos.
naquela oportunidade, não chegando a verificar o que possuía em seu interior. Após apagado o fogo, juntou os resíduos, colocou em um saco de lixo e dispensou em uma lixeira existente perto do campo de futebol. Não sabe dizer como o corpo foi retirado da cova, que embora rasa, foi recoberta por 2 pedras. Ele disse que quando viu a repercussão na imprensa, ficou preocupado, mas não aparentar o nervosismo. Foi aí que ele foi à delegacia registrar boletim de ocorrência. Dias depois falou. Ele disse que ele não cortou o cabelo dela, que não sabe por que o cabelo dela estava cortado, mas ele disse que não mexeu no cabelo dela, que essa informação o surpreendeu, que todas as pessoas que foram levadas para a delegacia de Franco da Rocha como testemunhas, suspeitos averiguados, que nenhuma delas tem ligação alguma com o crime que ele cometeu, com a morte de Vitória. Disse, inclusive, que não havia outra pessoa no carro junto a ele, e depois do crime ele voltou para casa. Ele lavou as mãos no chuveiro, que não percebeu assim, grande sujeira grandes marcas, vestígios do crime no carro. Lavou o carro, mas deu uma atenção especial ao porta-malas, pois depois de matar Vitória, ele dirige até a casa dele. Ele coloca o corpo de Vitória no porta-malas, e ele acredita que naquele momento, o porta-malas teria ficado com mais vestígios de sangue. Por isso, ele lavou muito bem o porta-malas. Ele teria voltado para casa bastante nervoso. Mas dormiu. Tentou dormir. Disse que não conseguiu. Mas depois foi para o trabalho normalmente. Ele diz que não bebe, não faz uso de drogas, não toma remédios controlados. Diz que não ameaçou nenhuma das testemunhas e disse se é ou não integrante de uma facção criminosa. Ele disse que enterrou a Vitória. E a Vitória não foi encontrada enterrada. E o policial pergunta a ele, mas então quem você acha que desenterrou? Ele falou: